Hebreus 11, versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aqui nós vemos que o escritor de Hebreus, ele diz que o invisível se torna visível através da palavra de Deus. Todo o universo foi formado pela palavra de Deus, o que nos mostra um outro princípio. As nossas palavras têm um poder, e elas têm um poder de trazer uma transformação, ou elas têm um poder de trazer uma deformação. Através das suas palavras, ou você transforma realidades, ou você deforma realidades. As suas palavras podem deformar realidades na sua vida. Através das suas palavras você pode transformar. Aqui o escritor de Hebreus diz que o universo, todo mundo, ele foi transformado, ele foi criado pela palavra de Deus. Aquilo que estava na realidade invisível se transformou no visível por uma única chave, por meio de uma palavra. Diga comigo, uma palavra. Diga mais forte, uma palavra. O universo inteiro foi formado quando Deus liberou a sua palavra. E hoje eu tenho um mandato da parte do Senhor para a sua vida. O Senhor está tocando os seus lábios. Hoje é o último domingo do ano de 2021. E talvez você tenha pensado que, como é o último domingo, é o fim de uma nova etapa, é o fim, é um encerre. E isso é verdade, mas eu estou aqui da parte do Senhor para declarar sobre a sua vida que o Senhor está tocando a sua boca, está tocando os seus lábios, está te dando autoridade para você reiniciar, para você criar algo novo, para você trazer o visível, aquilo que ainda está invisível na sua vida. O visível é acionado pelo invisível, e isso acontece quando você libera uma palavra profética. E hoje o Senhor está tocando os seus lábios para você criar uma realidade diferente para o 2022. Eu vou repetir: hoje é o dia da sua oportunidade. Se você está aqui, Deus te trouxe aqui para você criar uma oportunidade diferente através das suas palavras. Agora, a palavra do Senhor, ela não é uma informação. Existem vários termos gregos da palavra do Senhor, e uma delas é o logos. O logos significa a palavra escrita, a palavra escrita do Senhor. A Bíblia, ela é o logos. Quando nós lemos a palavra, nós estamos vendo a palavra escrita do Senhor. Mas eu não estou falando apenas dessa palavra. Hoje eu quero falar sobre o poder de uma palavra profética, e eu quero te dar 3 etapas de uma palavra profética, porque todos nós precisamos de uma palavra profética para criar uma realidade diferente. Quantos querem viver um 2022 de acordo com os sonhos, com os planos, com o propósito, com aquilo que o Senhor escreveu a respeito da sua vida na eternidade? Diga eu. Você vai criar isso, você vai construir isso através das suas palavras, porque a sua palavra tem o poder de deformar algo, ou ela tem o poder de transformar algo. Talvez você tenha deformado sua realidade através daquilo que você está falando durante todo esse ano de 2021, mas hoje eu declaro que o Senhor está mudando o teor das suas palavras. Hoje o Senhor está
está mudando a essência das suas palavras, e você vai sair daqui com uma palavra profética para o ano de 2022. Você irá entrar numa dimensão diferente nesse novo ano, nesse novo ciclo. Você vai entrar numa dimensão de declarações proféticas, numa dimensão de decretos proféticos. Nós estamos num ano, dentro da cultura hebraica, numa década, que é a década de 80, e a década de 80, ela tem um pictograma de uma boca. Então essa é a década para você profetizar como nunca antes. Está liberada a autorização da parte do Senhor para os filhos de Deus profetizarem, para os filhos de Deus criarem realidades, para os filhos de Deus provocarem transformação através das suas palavras. Então não pensa que eu estou aqui apenas instruindo algo para você. Eu estou criando uma realidade nova para a sua vida. A palavra não é apenas uma informação. A palavra ou vocábulo é algo que acontece entre dois espaços em branco. Você coloca uma palavra, um vocábulo. Você cria algo. E é isso que a palavra de Deus é. Você cria uma realidade em meio a um caos, em meio ao vazio, em meio ao espaço branco. Deus hoje está pronto a liberar uma palavra profética para você. Você crê nisso? Se sacode aí no seu lugar e diga: eu tenho uma palavra profética. Então a palavra do Senhor não é uma informação. A palavra do Senhor é uma força sobrenatural que vai te impulsionar à ação. Você precisa de uma palavra profética. A palavra do Senhor é a força que vai te impulsionar, vai te empurrar a você agir, para você criar uma nova etapa, um novo ano de 2022, diferente do que você viveu nesse 2021. Você vai precisar agir, mas para você agir, você vai precisar criar através da palavra, porque é a palavra que vai te impulsionar. A palavra é a força que vai te impulsionar para a ação. E é isso que aconteceu desde a eternidade. Através da palavra de Deus, Ele criou todo mundo e tudo o que há. Salmos 33, versículo 6 diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todos o exército deles, pelo Espírito da sua boca. O salmista diz que os céus foram criados, foram feitos pela palavra do Senhor. O exército, as hostes angelicais foram criadas, foram feitas pela palavra do Senhor. Quando nós liberamos uma palavra profética, nós estamos fazendo com que o reino de Deus avance na nossa vida. Quando estamos liberando uma palavra profética alinhada com os céus, nós estamos fazendo avançar o reino de Deus sobre a terra. Mas quando nós liberamos uma palavra que não está alinhada à vontade de Deus, nós estamos fazendo avançar o reino das trevas na terra. A pergunta que eu tenho que fazer para você nessa manhã é: você está fazendo avançar o reino de Deus através das suas palavras, ou você está fazendo avançar o reino das trevas através das suas palavras? Diga comigo: eu tenho uma palavra. Diga mais forte: eu tenho uma palavra. Diga: eu carrego uma palavra profética. Há poder na palavra de Deus. Há um poder na palavra profética. Vai aí em 1 carta a Timóteo, capítulo 1. 1 carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19. 1 Timóteo 1, versículo 18 e 19. Diz assim: essa instrução eu te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé.
Aqui nós vemos o apóstolo Paulo ensinando o seu filho espiritual Timóteo. E ele deu uma instrução, ele deu uma chave, ele deu um dever a Timóteo. Ele disse: Timóteo, meu filho, eu vou te dar uma instrução. Você recebeu muitas profecias, você recebeu muitas palavras proféticas, mas eu quero te dar uma instrução a respeito das palavras proféticas que você recebeu. Você precisa combater o bom combate sobre todas e cada uma dessas palavras proféticas que você recebeu. Paulo queria que Timóteo batalhasse e estivesse disposto a lutar como um guerreiro até que cada palavra profética pudesse se cumprir na sua vida. Muitos de nós recebemos palavras proféticas e eu quero te dar 1 minuto nessa hora para você anotar aí, seja no seu celular, ou seja no seu caderno de anotações, ou seja em algum papel. Eu quero que você anote 3 palavras proféticas que você já recebeu, 3 profecias que você já recebeu. Você vai anotar aí 3, anote aí, eu vou te dar 1 minuto para você fazer isso, porque todos nós já recebemos uma palavra profética, todos nós já recebemos uma profecia da parte de Deus. Então eu quero que você relembre nesse momento quais foram as palavras proféticas, quais foram as profecias, quais foram as bênçãos, as promessas que Deus já liberou para a sua vida. Eu quero que você anote apenas 3 delas. Se você está me assistindo online, você também pode anotar 3 dessas promessas, 3 palavras proféticas, 3 profecias liberadas sobre a sua vida. Apóstolo, eu não recebi nenhuma profecia. Você nunca leu a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela está cheia de promessas e profecias para a nossa vida. Então você vai aí abrir a sua Bíblia e você vai tomar uma dessas palavras, dessas profecias, dessas promessas de Deus, e você vai anotar para que ela se transforme numa palavra profética para você. Agora, lembrando que a palavra profética, ela cria realidades, ela transforma realidades ou ela deforma realidades. Então, escreva palavras proféticas alinhadas ao coração do Pai nessa manhã. Quantos já escreveram? Levante a sua mão aí. Isso é rapidinho, isso é um exercício bem rápido. Vou dar mais 20 segundos. 20 segundos para você anotar. Eu espero que aqueles que estão olhando para mim já tenham anotado. Se você já anotou, coloque aí, levante sua mão aí bem alto para eu poder ver. Ok, temos mais 10 segundos. 5 segundos. 2 segundos. De 2 para 1 demorou bastante, né? 1 segundo. Finalizou. Levante aí, seja o seu celular, seja o seu papel. Eu quero que ver aonde você anotou. Isso, a maioria anotou no celular. Isso aí. Anotou 3 palavras proféticas. Agora, você vai anotar o que é uma palavra profética, o que é uma profecia. É algo que está direcionado para o seu futuro. É algo que ainda vai acontecer. Se você está colocando algo que já aconteceu na sua vida, isso não é uma palavra profética. Isso não é uma promessa. Isso já se cumpriu na sua vida. Amém? Então você vai colocar uma coisa que ainda irá se cumprir na sua vida, que diz respeito ao seu futuro. Isso que o apóstolo Paulo fez com o seu filho Timóteo. Ele chegou para Timóteo e falou: Timóteo, meu filho, vem aqui, eu quero te instruir, eu quero te dar uma dica, eu quero te dar uma chave. Você tem recebido muitas palavras proféticas, você tem recebido muitas profecias, mas eu quero que você agora faça um checklist. Você faça uma lista de todas essas palavras proféticas e você vai colocar elas num mural. Muitas pessoas fazem mural de ano novo para você colocar seus objetivos, suas metas. Eu quero
te incentivar você a fazer um mural das suas palavras proféticas, para que você lembre, para que você veja, para que você traga à memória aquilo que te dá esperança nesse 2022, mas para também você exercer a instrução que o apóstolo Paulo deu a Timóteo. Qual foi essa instrução? A instrução foi: você precisa batalhar por todas e cada uma dessas palavras proféticas. Sabe por que muitas pessoas recebem as palavras proféticas, mas essas palavras proféticas não se cumprem na sua vida? Não é porque a palavra profética não tinha validade, não era válida, mas sim porque as pessoas não exerceram o seu papel de ser guardião dessa palavra profética. Você precisa se tornar um guardião das profecias que Deus te liberou. Eu vou repetir: você precisa se tornar um guardião de cada promessa que Deus te liberou, porque as palavras para Deus, elas são de grande importância. Elas têm um valor para Deus, por isso Ele libera a sua palavra. Quando Deus libera algo, Ele está liberando, Ele está entregando algo dele mesmo para nós, porque Ele quer que você cuide, Ele quer que você guarde, Ele quer que você proteja, Ele quer que você batalhe, porque a palavra profética é algo muito valioso para Deus, porque Ele sabe que através de uma palavra, a palavra tem o poder de mudar e transformar a sua vida radicalmente. Se você ainda não sofreu uma transformação radical na sua vida, deixa eu te falar, você ainda não viveu o impacto de uma palavra profética. Porque quando você vive o impacto de uma palavra profética, as nossas vidas são transformadas de forma radical. E eu quero profetizar que nessa nova etapa de 2022, você receberá um impacto da palavra profética no seu espírito, irá te transformar radicalmente, irá mudar a sua forma, mudar a sua mentalidade, mudar a sua maneira de pensar. Por isso você precisa estar alinhado ao que Deus tem para a sua vida, porque Ele guarda todas e cada uma das palavras, das promessas que Ele liberou para você. Agora, a pergunta que eu tenho que fazer para você nessa manhã é: em qual das etapas você se encontra dentro da palavra profética? Porque conforme eu disse, hoje nós vamos ver 3 etapas de uma palavra profética, e você precisa identificar em qual dessas 3 etapas você se encontra. Você está preparado para isso? A primeira etapa é a etapa da gestação. Diga comigo: gestação. A palavra profética, ela pode ser comparada a um processo de formação no bebê, de um ventre, ao processo de gestação de uma mãe. Nós temos aqui mulheres que engravidaram durante esse ano de 2021, mulheres que estão grávidas. Se tem alguma aqui, faz assim. Olha que lindo, olha aqui, fica de pé aí. Aplauda as nossas futuras mamães maravilhosas. Temos algumas mamães grávidas e elas estão nesse processo. Elas estão num processo de gestação. No processo de gestação você não vê o bebê. O bebê está incubado, o bebê está guardado, o bebê está protegido. Da mesma forma é a palavra profética, é a promessa que Deus libera para nós. Quando nós estamos na etapa da gestação, essa palavra profética, ela precisa ser guardada, ela precisa ser protegida, ela precisa ser vigiada, ela precisa ser zelada, ela precisa ser cuidada. A palavra diz em Gênesis 1, no versículo 2 e 3, que no princípio, quando Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, mas a palavra diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Agora, a palavra pairar aí significa que o Espírito Santo estava gerando. Era como uma mãe que estava grávida, que estava gerando, que estava pairando, que estava incubando aquilo que Deus iria liberar sobre os céus e sobre a terra. A palavra diz que quando Deus criou os céus, o Espírito Santo estava numa função, e essa função era de preservar
aquilo que estava prestes a nascer. A terra era sem forma e vazia, a terra estava caótica, a terra estava num caos, mas o Espírito Santo estava pairando, estava guardando, estava como uma ave ali, estava incubando as promessas de Deus para nós desde a eternidade. Eu quero te dizer, talvez tudo ao seu redor está caótico, talvez tudo ao seu redor esteja desmoronando, mas eu tenho uma palavra profética. O Espírito Santo está pairando, o Espírito Santo está guardando. A palavra profética está sendo guardada, está sendo preservada, está sendo cuidada, está sendo zelada, até que, disse Deus, haja luz. Até que a boca de Deus foi aberta. E quando Deus abriu a boca, a palavra profética saiu. E quando Deus disse, haja luz, houve uma força que impulsionou, e a palavra diz, e houve luz, e as coisas começaram a ser criadas. Eu quero dizer, há um poder nas palavras que o Senhor libera sobre a sua vida. Quando a palavra de Deus é liberada para você, o Espírito Santo começa a agir ao seu favor. Ei, se você está vivendo um caos, se você está vivendo um desmoronamento ao seu redor, eu quero te dizer, hoje a palavra profética está sendo liberada, e o Espírito Santo irá agir ao seu favor. O Espírito Santo, ele obedece o comando da palavra de Deus. Qual é o teu caos? Qual é o caos que você está vivendo? Porque para você ver a transformação do seu caos, você precisa de uma palavra. Por isso você está aqui hoje, porque a palavra está prestes a ser liberada sobre você, e essa palavra provocará uma transformação radical. Você irá transformar de forma radical. Por isso que Romanos diz que o Senhor chama as coisas que não existem como que se foram. Eu quero te dizer algo, aquilo que ainda não existe na sua vida, a partir de hoje Deus vai chamar. Deus vai chamar a existência a sua prosperidade, Deus vai chamar a existência a sua cura, Deus vai chamar a existência a sua libertação, Deus vai chamar a existência a restauração da sua família, Deus chama a existência a salvação dos seus entes queridos, Deus chama a existência a sua força sobrenatural. Ele chama a existência, e quando a palavra é liberada, toda a realidade é transformada. Mas você precisa guardar a palavra, você precisa preservar a palavra, você precisa incubar a palavra, você precisa zelar. Você vê que quando há mulheres que são grávidas, elas têm um zelo maior, elas têm um cuidado maior, elas não colocam roupas apertadas. Por quê? Porque não pode pressionar aquele bebê que está em formação. Então não aperte a palavra profética dentro de você com as ataduras da religiosidade. Deixa a palavra profética crescer, deixa a palavra profética se desenvolver. Quando você está nesse momento de gestação, você precisa guardar a palavra. Isso foi o que Maria fez. Nessa semana todos estavam falando de Jesus, mas eu quero te dizer algo: Jesus é o cumprimento da palavra profética do Pai. E Maria, quando recebeu a revelação de que ela teria um filho e de que ela daria luz a Jesus, a palavra de Deus diz em Lucas 2,19 que Maria, porém, guardava todas essas palavras meditando no seu coração. Nós precisamos ser como Maria. Cada vez que recebemos uma palavra profética, cada vez que recebemos uma promessa, cada vez que recebemos uma profecia da parte de Deus, nós precisamos guardar, precisamos zelar, precisamos preservar essa palavra profética. Então a gestação vem para você guardar a palavra profética. Porque o que é a gestação? A gestação é o produto de uma semente que frutificou.
A gestação é o produto de uma semente que frutificou em você. E a palavra é uma semente que frutificou dentro de você, mas ela ainda não manifestou. Ela precisa ser guardada, ela precisa ser preservada. Eu quero te dizer algo, você é fruto de uma semente. Eu sou fruto de uma semente. Eu sou fruto das intercessões dos meus avós. Eu sou fruto das intercessões da minha mãe e do meu pai. Eu sou fruto de uma semente que foi guardada, foi gerada, foi preservada. O que você está guardando? Qual promessa de Deus você está zelando? O que você está preservando dentro de você? Isso que o apóstolo Paulo falou. Meu filho, eu vou te dar uma instrução. Você já recebeu muitas palavras, mas para você precisa batalhar, precisa guardar, precisa preservar a palavra que você recebeu. Agora eu quero te dar uma chave. A dor é um tempo de gestação para a manifestação mais ilustre que você irá viver na sua vida. Durante todo esse tempo de dor, que foi 2021, eu quero te dizer, você não estava em sofrimento, você estava gerando, porque a partir de agora irá nascer o melhor tempo da sua vida. Eu vou repetir, Lagoinha, Itapuã, a partir de hoje você está prestes a entrar no melhor tempo da sua vida. As dores, os sofrimentos que você está passando, na verdade são contrações para você fazer nascer a palavra profética. Porque quando uma palavra profética cresce, a vontade de Deus é que ela venha à luz. Hoje você precisa guardar. Você passou muita dor, você ainda está passando muito sofrimento, você ainda está passando muita vergonha, muita humilhação. Deixa eu te falar algo, você está prestes a fazer nascer a palavra, a profecia, a promessa que Deus liberou para você. Por isso você precisa fazer força, você precisa guardar, você precisa batalhar, você precisa preservar cada uma das palavras que Deus liberou. E se Deus liberou algo ao seu respeito, eu quero dizer, Ele não é filho do homem para mentir. Tudo que Ele liberou, toda palavra que Deus liberou para você, Ele vai cumprir. Deus vai fazer cumprir todas as palavras que Ele liberou para você. Na semana passada nós celebramos 9 anos como uma casa apostólica. E o número 9 nós aprendemos que é o número de gestação, o número de processo, o número de gravidez, o número onde nós vamos fazer as coisas nascerem. Nós estamos no processo de dar a luz. E como você dá a luz? Você dá a luz gerando uma palavra profética, permitindo que essa palavra seja a força que te impulsiona para a ação. Então eu quero te dizer algo, não é hora de você desistir. Se você está pensando em desistir da sua carreira, desistir dos seus negócios, desistir da sua própria vida, desistir do seu casamento, desistir de sei lá o quê, não é hora de você desistir. É hora de você persistir. Se Deus falou que Ele irá fazer algo na sua vida, na sua casa, nas suas finanças, Ele vai cumprir. Mas você precisa fazer a sua parte. Por isso eu estou te dando uma instrução, assim como o apóstolo Paulo. Hoje eu venho da parte de Deus te dar uma instrução apostólica. Guarde, preserve a palavra profética que Deus te deu. Nesse tempo de gestação, você precisa preservar a palavra profética. Agora segura essa chave. O tempo de gestação de cada palavra profética depende do tipo da palavra profética. O tempo de gestação de cada palavra profética depende do tipo da palavra profética. Ai, apóstola, mas está demorando muito, eu estou anos. Como que a Joyce falava, filhote de quê? De burro? Quantos meses fica? Quase 2 anos gerando. O que era? Um jumento? Me ajuda aí, gente, jumento. Quase 2 anos gerando um jumento. Está demorando demais para cumprir a palavra de Deus na minha vida. Deixa eu te falar algo. Se está demorando, entre aspas, o cumprimento, o nascimento, o dar à luz dessa palavra profética, se você está gerando num tempo prolongado, eu quero dizer, é que o impacto dessa palavra profética vai ser maior do que você imaginava.
Porque o tamanho da gestação de uma palavra profética depende do tipo de cada palavra profética. Se é uma palavra profética simples, entre aspas, e você já viu o cumprimento dessa palavra, era uma palavra profética que tinha uma esfera de impacto menor. Mas se você carrega um promessão, se você carrega aquela promessa, se você carrega aquela palavra profética da parte de Deus para a sua vida, se você está demorando anos para ela nascer, deixa eu te falar, ela está prestes a nascer e ela vai vir como uma avalanche, ela vai vir com um impacto estrondoso que irá abalar tudo aquilo que está ao seu redor. A palavra profética que Ele está prestes a liberar sobre você. Deixa eu te falar algo, demorou 4.000 anos, diga comigo, 4.000 anos para uma palavra profética nascer. Demorou 4.000 anos para uma palavra profética nascer. Em Gênesis 3:15, nós vemos que foi liberada uma palavra. Deus disse: eu vou colocar inimizade entre ti e a mulher, na sua descendência e o teu descendente, e essa ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Depois da rebelião de Adão e Eva, Deus liberou uma palavra, que viria uma semente de mulher, que traria novamente o governo de Deus sobre a face da terra. Mas isso teria um impacto tão estrondoso na terra, que o momento de gestação demorou cerca de 4.000 anos. Eu quero te dizer algo, a palavra profética, ela transcende gerações. A palavra profética não é só para você, deixa de ser egoísta. A palavra profética transcende a sua geração, é para a sua casa, é para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, para os seus netos, transcende a sua geração. Quando Jesus nasceu a palavra profética. E nós estamos num mês onde todos falam do nascimento de Jesus. Mas eu quero agarrar essa chave e eu quero profetizar que nesse tempo está nascendo a palavra profética de Deus sobre a sua vida. Quando Jesus nasceu uma palavra profética. Jesus foi o cumprimento de 4.000 anos de gestação de uma palavra profética. Deus estava investindo, Deus estava incubando, Deus estava gastando tempo para a gestação dessa palavra profética. Você está gerando, você está incubando, você está pairando, você está guardando, você está preservando, porque a palavra profética irá nascer e provocará um impacto na sua história. Quanto maior for o tempo de gestação, maior será o impacto dessa palavra profética. Há promessas de Deus que são um anúncio profético na sua vida, por isso elas estão sendo geradas. Mas eu quero profetizar que está chegando o tempo de nascimento dessas palavras proféticas. As palavras proféticas que você anotou aí estão no tempo de nascer. Você está no tempo de dar à luz a cada palavra profética que você anotou aí no seu celular. Você está prestes a dar à luz a palavra profética, a promessa de Deus que foi liberada sobre a sua vida. Então aí entra a segunda etapa. A primeira etapa é a etapa da gestação. A segunda etapa é a etapa do nascimento. A pessoa acha que eu sou vesga. Olha o tamanho da letra que a pessoa coloca para mim. O burro, 14 meses. Muito obrigada quem escreveu para mim aqui. Um burro, 14 meses, 1 ano e 2 meses de gestação. Depois da gestação vem o nascimento. A primeira etapa da palavra profética é a... Me ajuda aí, Alagoinha, Itapuã. A primeira etapa da palavra profética é a... E a segunda etapa... Na gestação você precisa fazer o quê? Guardar, preservar, cuidar, zelar, vigiar essa palavra profética. No nascimento você precisa batalhar pela palavra profética. Jesus foi a semente que nasceu de uma mulher. A palavra profética nasceu. Quando Jesus nasceu, a palavra profética nasceu. João 1 versículo 1 diz que no princípio era o verbo. Estava falando de Jesus. E o verbo estava com Deus. O verbo era
era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, porque a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz vai resplandecer nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Jesus é o verbo que se fez carne, Jesus é o verbo que Isaías viu profeticamente. Isaías capítulo 9 versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que o seu governo aumente sobre a terra e venha a paz sem fim. Isaías viu o nascimento de Jesus. Isaías viu o nascimento de uma palavra profética. Deixa eu te falar algo: profetas da parte de Deus veem o nascimento de uma palavra profética, e como profeta nessa casa, eu declaro que eu estou vendo profeticamente o nascimento de cada palavra profética que foi liberada sobre você durante anos em que você esteve aqui conosco. A palavra profética, ela vai nascer. Algo está prestes a nascer na sua vida. Eu vou repetir: algo está prestes a nascer na sua vida. Você está sentindo dores de parto, você está se sentindo contrações, você está no momento de fazer força, fazer nascer. Por isso você não pode desistir. Quando algo está prestes a nascer, o médico olha para a mulher e fala: ou você faz mais força agora, ou você faz mais força. Não tem opção. Porque não tem opção de você desistir quando o bebê está prestes a nascer. Então eu quero te dizer algo: não tem opção de você desistir. Você tem que fazer nascer. Faça nascer. Algo está prestes a nascer na sua vida. Você precisa batalhar pelas promessas de Deus. Você precisa batalhar pela palavra profética. Jesus nasceu, Jesus se fez carne. João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e verdade. Eu quero dizer a palavra profética que irá nascer na sua vida. Nesse tempo ela vai nascer cheia de graça, ela vai nascer bonita, ela vai nascer grande, ela vai nascer gloriosa. Jesus nasceu de forma gloriosa. A sua palavra profética também irá nascer de forma gloriosa. Jesus era a palavra enviada do Pai para a terra. Jesus era o verbo que se fez carne. Jesus era a palavra enviada. Jesus era a palavra profética. Hoje você carrega a palavra profética que Deus enviou para essa terra. Porque se Jesus habita em nós, nós carregamos a palavra viva e eficaz. Então deixa eu te falar algo: estamos no último domingo do ano de 2021. Sim! Mas o que as pessoas chamam de fim, isso é apenas o começo para algo grandioso nascer na sua vida. Você está no umbral de um portal dimensional. Você está prestes a fazer nascer um tempo glorioso sobre a sua vida. Diga comigo gestação. Diga comigo nascimento. Mas deixa eu te falar algo: o estágio final de uma palavra profética não é o nascimento. O estágio final de uma palavra profética não é o nascimento. O nascimento é apenas mais uma etapa, é apenas uma fase que vai marcar o início de um desenvolvimento dessa palavra profética. Porque a palavra profética, quando nasce, ela precisa se desenvolver, ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver, crescer e crescer e crescer e crescer. Ela precisa amadurecer. O grande erro é que muitas pessoas dão à luz a palavra profética e acham que o fato de dar à luz a palavra profética já é a manifestação da palavra profética. Não. Uma coisa é você gerar, preservar a palavra profética. Outra coisa é você fazer essa palavra nascer, essa palavra profética. E há uma batalha pelo nascimento.
Esse é um mês onde Lilith, um dos principados, uma das entidades espirituais que está relacionada ao aborto, está buscando abortar as palavras proféticas de Deus na sua vida. Por isso que as pessoas no mês de dezembro e janeiro, elas andam o quê? Distraídas, perdidas, sonolentas, desanimadas, sem visão de futuro. Por quê? Porque essa influência espiritual chamada Lilith está operando para abortar o nascimento dessa palavra profética. Por isso eu vim com uma instrução da parte de Deus, uma instrução apostólica para a sua vida. Você precisa guardar a palavra profética, mas você precisa batalhar pela palavra profética, porque ela está prestes a nascer na sua vida. Mas da mesma forma que ela está prestes a nascer, Lilith está prestes a abortar essa palavra profética. Por isso você está sentindo resistência. Por isso que muitos de vocês pensam que as coisas estão prestes a dar certo e na hora não acontece. Sim ou não? Na hora, quando está prestes a dar tudo certo, dá 5 passos para trás e você volta a estaca inicial. Por quê? Porque Lilith está resistindo. Deixa eu te falar algo. Nesse tempo, a promessa que Deus te deu vai nascer. Em nome de Jesus, eu decreto nessa hora que toda ação de Lilith na sua vida é neutralizada. Toda tentativa de aborto contra a palavra profética de Deus na sua vida é neutralizada, e você batalha por essa palavra profética. Você vai fazer nascer essa palavra profética. Essa palavra profética irá nascer. Eu vou repetir aos céus dessa região a palavra profética que Deus liberou sobre Lagoinha, Itapuã, sobre os filhos espirituais dessa casa, sobre todos os que estão alinhados conosco em todo o Brasil. Vai nascer. Se vai aplaudir, aplaude forte. Mas o nascimento não é o estágio final. O nascimento não é a etapa final. A palavra profética, quando nasce, ela precisa crescer. Diga comigo, crescer. Então você precisa amadurecer. É o tempo de você amadurecer. Muitas pessoas não veem nem o nascimento das palavras proféticas. Por quê? Porque são tão imaturos que não têm condições de fazer nascer uma palavra profética. Você sabe que uma criança não pode dar à luz a ninguém, sim ou não? A pessoa precisa amadurecer no seu sistema fisiológico para poder dar à luz. Da mesma forma que é no natural, assim é no espiritual. Você só dá à luz as promessas de Deus na sua vida quando você amadurece. E tem 2 formas de você amadurecer. Ou você vai amadurecer por um mentor, por uma liderança na sua vida, ou você vai amadurecer por um processo de dor, porque a dor nos faz amadurecer. Para você crescer, você precisa amadurecer. Talvez você tenha dado à luz a palavra profética e você tenha pensado: nossa, eu pensei que seria algo grandioso na minha vida, mas ainda não é. Deixa eu te falar algo: tudo que nasce grande é monstro. E eu não quero, e muito menos Deus quer, que venha monstros sobre a sua vida. Você precisa fazer crescer. Você precisa fazer desenvolver essa palavra profética. Talvez ela tenha nascido na sua vida, mas chegou o tempo de você crescer. Por isso você precisa entrar num processo de amadurecimento. Atos 3, versículo 25, diz assim: vocês são os filhos dos profetas, da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Aqui o apóstolo Pedro estava dizendo que nós, a partir da vinda de Jesus, a partir da ressurreição de Jesus, nós nos tornamos filhos dos profetas, aptos para receber as bênçãos que foram liberadas como palavras proféticas para os nossos heróis da fé. Todas as palavras proféticas que foram liberadas para Abraão, para a descendência, para Israel,
Israel, para as nações da terra. Hoje, como filhos de Deus, nós nos tornamos filhos dos profetas, aptos para fazer cumprir essa palavra em nós. Agora, essa palavra filhos aí no grego é a palavra huios, que significa filhos maduros. Então, apenas aqueles que são pessoas maduras são capazes de fazer crescer as promessas de Deus nas suas vidas. Quantos de vocês já receberam uma promessa de Deus? Quantos de vocês sabem que nós somos descendentes de Abraão e em nós está a bênção de Deus, e em nós está a autorização para abençoarmos todas as famílias da terra? Essa é uma promessa que Deus deu a Abraão, e essa é uma promessa que está para nós. Mas só viveremos essa promessa se amadurecermos, se nos tornarmos filhos ruios, se formos pessoas maduras. Por isso, segura essa, você está no melhor tempo da sua história. O diabo tenta jogar coisa ruim na sua mente. A mídia tenta colocar palavras de terror, palavras de intimidação, palavras negativas, que o mundo vai de mal ao pior. Deixa eu te falar, as trevas podem entenebrecer, cobrir a face da terra, mas sobre os filhos de Deus veio uma luz gloriosa. E a glória do Senhor vai crescendo sobre a terra, assim como as águas cobrem o mar. Então deixa eu te falar, as trevas estão crescendo, a glória do Senhor também está crescendo. Mas só vai crescer nos filhos maduros, naqueles que são huios. Por isso que Deus disse em Hebreus que os heróis da fé, Hebreus 11 fala da escada dos heróis da fé, os patriarcas, aqueles que viram as promessas de Deus, aqueles que sofreram, aqueles que batalharam, aqueles que passaram fome para ver o cumprimento. Eles não experimentaram as promessas, eles apenas viram. Porque Hebreus diz que sobre nós, diga comigo, sobre mim, Deus proveu coisa superior ao nosso respeito. Nós somos os que viveremos o cumprimento daquilo que os heróis da fé buscaram, daquilo que os heróis da fé geraram em fé. Hoje, agora, a partir de hoje, nós estamos prestes a viver esse cumprimento. Por isso você precisa amadurecer. Não seja infantil, amadureça, cresça espiritualmente, desenvolva. E deixa eu te falar algo, sabe qual é um indicador do seu amadurecimento? É quando você não se fere por qualquer coisa. Se você é um feridinho, se você é um mimimi, se você se fere por tudo, se você reclama de tudo, se você é negativo em tudo, se você está murmurando de tudo, você ainda é um infantil. Porque bebê vive chorando. A minha filha tem 2 anos e pouco. Ela vive chorando quando ela quer algo, porque ela não sabe ainda expressar suas emoções. Ela ainda não desenvolveu maturidade cerebral, neurológica para isso. Por isso ela chora. Quando ela quer dormir, ela chora. Quando ela quer quando ela quer brincar e precisa parar de brincar, ela chora. Ela fica o quê? Mimimi o tempo todo. Por quê? Porque não tem a sua atividade neurológica bem desenvolvida. Você precisa crescer. Para de reclamar da sua vida, para de murmurar, para de chorar, para de ser um crente mimizento. Amadureça para você viver o cumprimento das palavras proféticas. Eu posso ouvir um amém? Deixa de murmurar, deixa de ser mimimi, se ocupe em amadurecer nesse tempo, porque você precisa entrar no terceiro estágio, e o terceiro estágio da palavra profética não é o nascimento, o terceiro estágio da palavra profética não é a gestação, o terceiro estágio da palavra profética é a manifestação, a revelação da palavra profética, e você só entra no terceiro estágio quando você está maduro.
Você só manifesta a palavra profética quando você está maduro. Nós estamos vendo a vida de Jesus. Jesus foi gerado durante 4.000 anos. A palavra profética passou pela etapa da gestação. Depois Jesus nasceu. A palavra profética nasceu. Mas quando Jesus nasceu, ele não se manifestou. Ele o quê? Cresceu. A palavra diz que ele crescia em favor e graça perante os homens. Ele crescia em verdade. Ele crescia e crescia e crescia. E quando ele se manifestou, foi quando ele já era um huios, um homem maduro. Foi quando ele manifestou a palavra profética. Deixa eu te falar algo. Os sofrimentos que você está vivendo, as dores que você está atravessando, aquilo que você passou, as aflições que você está atravessando, não dá como comparação para aquilo que Deus irá manifestar na sua vida a partir desse novo tempo. Mas você precisa entender que para entrar na última etapa da palavra profética, para você acessar a etapa da manifestação, você precisa amadurecer. Agora, o que é manifestação? Manifestação no grego é a palavra apocalipse, que significa revelação, significa você desvendar, descortinar aquilo que estava oculto, aquilo que estava escondido, você traz à luz, você descortina, você revela, você consegue ver, consegue visualizar, todos conseguem visualizar. Quando a palavra profética se manifesta na sua vida, todos conseguem visualizar, tudo consegue ser revelado através de você. Por isso que a última etapa é a etapa da manifestação. A palavra profética não apenas precisa nascer, e muitos ficam apenas no nascimento da palavra profética, mas a partir dessa nova etapa da nossa vida, como casa espiritual, nós entraremos na etapa da manifestação da palavra profética. A palavra profética precisa se manifestar. Por isso, quando ela está sendo gerada, você precisa fazer o quê? Guardar. Quando ela está no processo de dar à luz, no processo de nascimento, você precisa batalhar pela palavra profética. Quando uma palavra profética é liberada sobre você, você tem que guardar essa palavra profética, mas também você tem que lutar para que ela venha a nascer, para que ela venha a romper, para que ela venha a crescer na sua vida. Mas quando ela cresce na sua vida, você entra numa nova etapa, na etapa de manifestação. 1 João 3, versículo 19 e 20. Perdão, versículo 10. 1 João 3, versículo 10 diz que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Jesus, durante 30 anos da sua jornada, ele estava crescendo, amadurecendo na palavra profética. Ele estava passando por um processo, mas quando ele completou 30 anos, ele diz: para isso o Filho de Deus se manifestou. Ele não nasceu, ele não cresceu, ele se manifestou. Eu quero te dizer algo: vem um tempo de manifestação da palavra profética sobre a sua vida. E o tempo de manifestação vem para quê? Para você destruir as obras do diabo. Sabe por que você ainda sofre tanta resistência? Sabe por que ainda você enfrenta tantas lutas das trevas? Sabe por que ainda você não consegue ter autoridade espiritual para batalhar e vencer as obras das trevas? Porque você ainda não amadureceu o suficiente, porque você ainda não manifestou a palavra profética. Porque quando a palavra profética ela é manifesta, você recebe autoridade. Por isso, nessa hora, em nome de Jesus, eu falo que você entra num processo de aceleração. O seu amadurecimento entra num processo de aceleração sobrenatural, para que você cresça, para que você amadureça, para que você venha manifestar
a palavra profética. E quando você manifesta a palavra profética, você tem autoridade para destruir as obras do diabo. Uma coisa é o anúncio da palavra profética, outra coisa é a gestação da palavra profética, outra coisa é o nascimento da palavra profética, outra coisa é a manifestação da palavra profética. Manifestação é o estágio final da palavra profética. É quando a pessoa entra numa plenitude do propósito de Deus na sua vida. Eu quero te dizer algo: chegou o tempo onde você vai manifestar a palavra profética na sua vida. Jesus teve um tempo certo. Jesus discerniu os tempos, Jesus entendia sobre os tempos, e Ele se manifestou no tempo certo. Da mesma maneira que Jesus se manifestou no tempo certo, você não vai se manifestar de forma antecipada para cair, quebrar a cara. Você nem vai se manifestar de forma atrasada para perder o tempo de oportunidade. Você vai se manifestar no tempo certo. O cumprimento, a manifestação da palavra profética na sua vida vai se manifestar no tempo certo. Por isso eu libero uma medida de autoridade maior sobre você. Porque quando você tem a manifestação da palavra profética, você recebe a capacidade, a autoridade para você desfazer as obras das trevas, para você destruir as obras do diabo. E deixa eu te dar uma chave: quando você entra num tempo de manifestação da palavra profética, no tempo de nascimento, você precisa batalhar pela palavra profética, mas no tempo de manifestação da palavra profética, não é você que batalha pela palavra profética, é a palavra que batalha por você. Você não me entendeu, eu vou repetir, e eu libero luz para o seu entendimento nessa hora. Quando você está num tempo de nascimento, você precisa batalhar pela palavra profética. Quando você está num tempo de manifestação, você não batalha pela palavra profética. A batalha que vem é da palavra profética se cumprir na sua vida. É a palavra profética que batalha por você. É ela que te dá autoridade para você esmagar e destruir as obras do diabo. É a palavra profética que te dá autoridade para você desfazer as obras do diabo. Por isso vem um tempo onde aquilo que Deus te prometeu vai operar ao seu favor. Você não vai precisar mais romper. As portas vão se abrir para você. O favor de Deus vai se abrir para você. Por quê? Porque você está entrando num tempo de manifestação. Deus vai acelerar os seus tempos. E as pessoas manifestas, as pessoas reveladas, elas têm o poder de destruir as obras do diabo. Quando você é um filho manifesto ou manifestado, você tem a capacidade de destruir as obras do diabo. A sua maturidade vai determinar o nível que você tem de autoridade para desfazer as obras do diabo. Se você não tem autoridade para desfazer as obras do diabo na sua vida, você ainda não tem maturidade suficiente para manifestar a palavra profética. Eu estou falando ao seu espírito. Porque 2022 nós vamos entrar no ano da vitória. E para ter vitória nós precisamos ter batalhas. Então você precisa amadurecer para você enfrentar as batalhas que virão. Eu vou repetir, você precisa amadurecer para você enfrentar as batalhas que virão. Você precisa cuidar, você precisa preservar, você precisa guardar, mas também você precisa batalhar pela palavra. Você precisa lutar, você precisa resistir. Você precisa neutralizar os poderes de Lilith, os poderes do dragão que vem querendo abortar o nascimento dessa palavra profética. Mas também você precisa amadurecer para você receber autoridade espiritual. Quando você tem autoridade espiritual, você tem a capacidade de desfazer as obras das trevas, porque o seu nível de maturidade determina o seu nível de vitória contra as trevas. Eu vou repetir:
Seu nível de maturidade determina o seu nível de vitória contra as trevas. Por isso você precisa crescer. Deixa eu te falar, Adão, ele foi formado um homem adulto. E ele pecou. Por quê? Porque ele não passou por um processo de maturidade. Jesus foi gerado. Jesus nasceu. Jesus se manifestou. Você não pode pular etapas de cada palavra profética. Talvez hoje você identificou que essas palavras proféticas que você anotou aí, você ainda está num processo de gestação. E não há etapa boa ou etapa ruim. Eu estou trazendo aqui para te instruir apostolicamente, como o apóstolo Paulo fez. Para relembrar que ao invés de você desistir, você precisa identificar quais das 3 etapas você se encontra. Você não pode desistir, porque às vezes você quer tudo no formato fast food, no formato micro-ondas, onde coloca, aí a apóstola já orou pela minha vida, eu quero que se cumpra. Não cumpriu segunda-feira. Por que não cumpriu segunda-feira? Você tem estrutura, você tem como comportar o impacto dessa palavra profética. Algo que eu estava falando com os líderes da nossa casa, no planejamento que tivemos para 2022, é que nós estamos no ano de construir uma casa para o futuro. Eu tenho convicção no meu espírito, e essa tem sido a minha oração, dia e noite, de que nós iremos experimentar um tempo de visitação do Espírito Santo, um tempo de avivamento sem medidas, um tempo de cura. Aliás, nós já estamos vivendo isso, numa medida menor, mas nós iremos viver uma avalanche da glória de Deus sobre nós. Mas eu não posso ser irresponsável como líder espiritual dessa casa e não criar uma estrutura para isso. Por isso, 2022 nós vamos desenvolver estruturas, nós vamos fazer você amadurecer, nós vamos fazer você crescer, para que você receba uma estrutura que comporte a glória que Deus está para manifestar através da sua vida. Por isso que essa palavra é tão transcendental nesse último domingo hoje, porque você precisa gerar essas promessas de Deus, mas também você precisa batalhar, mas também você precisa crescer, amadurecer, para poder manifestar, para você ter autoridade para desfazer as obras do diabo. E agarra essa aí, quando você manifesta a palavra profética, 1, você tem autoridade para desfazer as obras do diabo. 2, abre aí em João 9, versículo 1. Diz: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Deixa eu te falar algo. Quando você entra num tempo de manifestação da palavra profética, você tem 1, autoridade para desfazer as obras do diabo. 2, você tem autoridade para manifestar as obras de Deus. Eu sei que nós iremos viver um tempo de avivamento sem precedentes aqui, e você irá manifestar a palavra profética, desfazendo as obras do diabo, mas também manifestando as obras de Deus. Aqui você vê algo claro. Os discípulos estavam: Jesus, ele é cego de nascença. Naquela cultura, um cego de nascença, ele era maldito, ele era amaldiçoado, porque vinha pela iniquidade. E os discípulos falaram: Jesus, quem pecou para esse homem ser maldito? Foi ele ou foi os pais dele? Por que esse homem nasceu cego? Por que ele está cego? Muitos de vocês, 2021, tá: por que isso aconteceu? Por que isso não aconteceu? Por que isso aconteceu na minha vida? Por que eu ainda não vejo cumprimento? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E Jesus falou: isso é para que se manifeste as obras de Deus. Quando você entra num tempo de manifestação, você deixa de perguntar os porquês e começa a perguntar o para quê. Porque o para quê traz senso de propósito na sua vida. Eu estou aqui como obra viva, como obras manifestas de Deus. E vocês sabem disso, porque eu deixei de perguntar o porquê. Eu passei por um momento de dor terrível na minha vida nesse ano, mas eu perguntei o para quê.
qual é o propósito, qual é o senso de destino nisso tudo. Porque eu sei que se eu passei por esse sofrimento, se você passou pelo seu sofrimento, se você passou pela sua dor, isso não é porque, isso é para que as obras de Deus se manifestem na sua vida. Você não entendeu? Fica de pé aí no seu lugar e sacode aí da religiosidade, porque eu quero dizer algo para você nessa manhã. As obras de Deus estão prestes a se manifestar na sua vida. O que para os discípulos era um problema, para Jesus foi uma oportunidade. Eu vou repetir. O que para os discípulos era um problema, por quê? Porque eu estou vivendo isso na minha casa? Porque o meu filho não recebeu Jesus? Porque eu estou vivendo dando enfermidade? Porque meu casamento está sendo destruído? Deixa eu te falar algo. Quando você olha e foca no problema, você não encontra a solução. Chegou o tempo de você amadurecer, deixar de focar no problema e perguntar o para que você está passando tudo isso. Para que você está atravessando tudo isso? E eu quero já te responder. Para que se manifeste as obras de Deus na sua vida. Jesus não olhou o problema do cego. Jesus disse, isso aí aconteceu para que se manifeste as obras de Deus. Quando você entra na etapa de manifestação da palavra profética, você não pergunta o porquê, você não foca no problema, você pergunta o para quê. Enquanto você olha para o seu problema, Jesus está olhando para a manifestação da solução do seu problema. Quando você entra na manifestação da palavra profética, você deixa de ser o problema e começa a ser parte da solução. Eu quero te dizer algo. Deus chamou você para ser um solucionador de problemas. Eu vou repetir. Deus chamou você para ser um solucionador de problemas. Deus não te chamou para você criar problemas. Deus te chamou para você solucionar problemas. E como você cria problemas? Através das palavras. Como você soluciona problemas? Através das palavras. Por isso você precisa liberar o poder da palavra profética na sua vida. Para de reclamar. Para de ver que a sua situação está cega. Eles falam, por que o homem está cego? Por que ele nasceu assim? Que pegou esse? Foi o pai dele? O que aconteceu para que acontecesse isso na vida dele? Jesus diz, isso não tem a ver com porquê. Isso tem a ver com para que as obras de Deus se manifestem. A manifestação da palavra profética vem, número 1, para você desfazer as obras do diabo. Número 2, para você manifestar as obras de Deus. Quando você desfaz as obras das trevas, você manifesta as obras de Deus. Eu vou repetir, Lagoinha, Itapuã. Quando você desfaz as obras das trevas, você manifesta as obras de Deus. Apóstolo, por que não estou manifestando as obras de Deus? Porque você não está desfazendo as obras das trevas na sua vida. Então você precisa ter autoridade para desfazer as obras das trevas, para manifestar as obras de Deus. Você precisa entrar na etapa de manifestação. Agora a palavra obras aí é a palavra ergon, que significa trabalho, significa recurso, significa serviço, significa solução de problemas. Jesus disse, isso aí aconteceu para que eu resolvesse o problema. Eu quero te falar algo, você, aonde você estiver, você foi chamado a resolver problema. Veio um desafio grande na sua vida, veio uma batata quente na sua mão, chegou o tempo de você resolver. Lamentar não funciona. Chorar muito menos, se vitimizar muito menos, se desesperar muito menos, ficar ansioso muito menos, entrar em depressão não serve de nada. Se você está com um pepino quente na sua mão, eu quero te dizer algo, resolva. Em você está a capacidade de resolver esse problema. Em você está a capacidade de manifestar a palavra profética de Deus na sua vida. E quando você libera uma palavra sobre a situação que você está vivendo, o poder criativo de Deus se manifesta através dela. Você tem o poder de criar realidades através da sua boca. Por isso eu quero que nesse momento, right now, agora, nesse momento, você coloque a sua mão aí. Eu sei que você está com máscara, mas você vai colocar as suas mãos aí na sua boca. E você vai fazer uma oração comigo nessa hora. E vai dizer em nome de Jesus, nessa hora, eu declaro que é removido da minha vida toda atadura, toda mordaça
que a religiosidade, que o espiritismo, que o ocultismo, que a incredulidade colocou na minha boca. Eu declaro nessa hora que o serafim venha e toque os meus lábios como a brasa viva do altar. Purifique as minhas palavras, para que a partir de agora eu comece a liberar a palavra criativa, que cria uma realidade, um 2022 diferente. Em nome de Jesus, eu declaro que nas minhas palavras se encontra o poder de transformação e não deformação. Eu declaro que a partir de hoje me torno um filho maduro, capaz de desfazer as obras das trevas através da palavra profética, mas também capaz de criar realidades transformadoras, de gerar milagres, de manifestar maravilhas através da palavra profética. E em nome de Jesus, eu anuncio profeticamente que das minhas palavras vidas serão resgatadas, prosperidade se manifestará, milagres se manifestarão, restauração virá à existência, os sonhos se concretizarão através da palavra profética liberada na minha boca. Em nome de Jesus, perceba algo: nós estamos na década da palavra. Nós estamos na década da palavra. E quando nós entramos na década da palavra, o diabo, Lilith, quis impedir. Pega minha máscara, por favor. Eu sinto o poder do Espírito Santo nesse lugar. Se você ainda está achando que você está num lugar e não está entendendo, deixa eu te falar algo. Você está num lugar profético. Através da palavra profética, nós criamos realidades, construímos coisas novas, geramos prosperidade, criamos as riquezas, criamos salvação, criamos milagres criativos através da palavra profética. Agora, estamos na década da palavra, estamos na década de profetizar. E o que o inferno fez para que o corpo de Cristo ficasse amordaçado, ficasse atado? Calou a nossa voz, buscou tapar a nossa voz profética, buscou amordaçar a nossa voz na década da palavra. Mas nessa hora, e levante a sua mão aí onde você está, nessa hora, em nome de Jesus, na autoridade apostólica, nós nos posicionamos como corpo de Cristo, aqui na Lagoinha Itapuã, parte do corpo de Cristo a nível global. Acreditamos na tua palavra e decretamos em acordo com os céus que nessa hora nenhuma mordaça, nenhuma máscara, nada que as trevas buscaram para impedir que a nossa voz, como igreja do Senhor dessa terra, venha a produzir, a criar, a trazer solução, a gerar milagres, aconteça. Nada irá impedir o fluir da sua voz profética. Nada irá impedir o fluir da manifestação da palavra profética da sua vida. Profeticamente, eu declaro que a mordaça que o diabo tentou colocar, a mordaça
que Lilith tentou colocar na sua boca, nessa hora é arrancada da sua vida, em nome de Jesus. E eu declaro nessa hora um novo fôlego de vida fluindo dos seus pulmões e liberando a palavra. Libere a palavra. Poder criativo de Deus sobre a sua boca. Poder criativo de Deus sobre a sua boca. Declaro que as suas palavras nessa hora se convertam em espada afiada de 2 gumes. Declaro que as suas palavras são ativadas numa nova dimensão profética. Declaro um novo nível de intercessão profética na sua vida, para criar palavras que denotam, que transformam realidades. Declaro que as suas palavras criam movimento. Suas palavras criam movimento que transforma realidades, que provoca ação na sua vida. Em nome de Jesus. Palavra do Senhor. A palavra do Senhor está prestes a ser liberada. Levante suas mãos o mais alto que você puder e receba aí onde você está. Eu vejo nessa hora serafins, anjos e serafim. Nessa hora, serafins, seres de fogo, começa a tocar os seus lábios, começa a produzir vida. Os seus lábios pálidos nessa hora, os seus lábios pálidos nessa hora, começa a receber o fogo, brasa viva, agora, receba, agora, receba o fogo, receba o fôlego. As palavras irão se cumprir. Declaro autoridade nas suas palavras. Declaro palavra criativa na sua boca. Agora. Shabraka serorobo, raka sororobo, raka sororobo, raka bababassara lama. Eu quero profetizar para você que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor não vai voltar vazia. A palavra profética do Senhor não vai voltar vazia. Isaías 55 diz que assim como a chuva desce e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas vem regar a terra, faz produzir, faz brotar, faz dar semente ao semeador, pão ao que come, assim diz o Senhor, será a minha palavra. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que eu desejo e prosperará naquilo pela qual eu a enviei. A palavra do Senhor, a palavra profética não vai voltar vazia. Ela vai prosperar na sua vida. Eu disse, a palavra profética vai prosperar na sua vida. A palavra profética vai prosperar na sua casa. A palavra profética vai prosperar nas suas finanças. Ela vai se cumprir. Eu disse, a palavra profética vai nascer e vai se cumprir. Vai se manifestar. Vai nascer e vai se manifestar, para desfazer as obras do diabo, mas para manifestar as obras de Deus. Agora segura, levanta sua mão bem alto, porque não parou por aí. Diz que a palavra irá prosperar
naquilo pela qual ela foi enviada, porque vocês vão sair com alegria, em paz serão guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Quando a palavra profética se manifesta na sua vida, a criação começa a te aplaudir. A criação começa a te aplaudir quando a palavra profética é liberada. Por isso Romanos diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A criação está aguardando a sua manifestação, porque quando a palavra profética se manifesta na sua vida, a criação começa a aplaudir a grandeza de Deus na sua vida. Eu quero profetizar que esse é um tempo onde você sairá do anonimato e você começará a ser reconhecido. Vem um tempo de reconhecimento, vem um tempo de engrandecimento, vem um tempo de promoção, vem um tempo de expansão, por causa da palavra profética que está na sua vida, porque essa palavra profética irá se manifestar, mas para ela se manifestar você precisa amadurecer. Então amadureça, porque quando você amadurecer, você vai ser o farol, o holofote da manifestação da palavra profética de Deus na sua vida. Profetizo reconhecimento, profetizo que pessoas serão salvas, libertas, curadas através da manifestação da palavra profética. Profetizo que pessoas sairão do nível de escassez e pobreza, entrarão no nível de prosperidade e riqueza através do cumprimento da palavra profética, da manifestação da palavra profética na sua vida. Eu decreto nessa hora, em nome de Jesus, que a palavra profética provoca uma ação na sua vida, que gera uma transformação ao seu redor, que tudo que está ao seu redor começa nessa hora a frutificar, a produzir, se torna produtivo, se torna vivo, se torna próspero, se torna eficaz. Por onde você passar, você vai atrair a realidade da manifestação da palavra profética de Deus sobre você. Você crê nisso? Pai, eu creio nisso com todo o meu coração, que eu verei você que está alinhado ao que o Senhor nos deu como visão nessa casa, manifestar as obras de Deus, ser solução para essa sociedade, ser resolução para essa sociedade, através dos dons, através dos recursos, através dos talentos que Deus deu para você. Você crê nisso? A palavra do Senhor, ela não vai voltar vazia. Nós nascemos como igreja, nós nascemos há 9 anos atrás como igreja por causa de uma palavra profética. Recebemos uma palavra profética com o apóstolo Fernando, de que nasceria, de que transformaríamos líderes, de que seríamos uma casa de líderes, de que influenciaríamos os influenciadores, de que aqueles que foram rejeitados como escória da sociedade viriam até nós para se tornar os maiores valentes dessa terra. Nascemos por uma palavra profética. Estamos aqui por uma palavra profética. Se você está aqui hoje é por causa dessa palavra profética. E eu não abro mão da sua vida. Eu não abro mão daquilo que Deus está para fazer na sua vida. Se você não crê, eu creio naquilo que Deus irá fazer na sua vida. Você está no tempo de gestação, você está no tempo de nascimento, mas também você vai entrar no tempo de manifestação dessa palavra profética. 9 anos passamos gerando,
fazemos nascer. A partir desse tempo, entramos numa manifestação. Vem o maior tempo de manifestação para a Lagoinha Itapuã. Se vem para a Lagoinha Itapuã, eu estou dizendo que vem para você. O maior tempo de manifestação. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu estou diante de pessoas que serão grandes nessa terra. Pessoas que serão grandes nessa terra. Pessoas que farão história nesse território e nessa nação. Você crê nisso? Por isso que estamos prestes a experimentar o maior nível de glória, a maior visitação do Espírito Santo sobre nós. Porque a glória do Senhor vai vir e encher as nossas vidas, vai passar por nós e vai chacoalhar essa cidade. Talvez para muitos você é uma incógnita, como nós somos incógnitas. Mas para Deus, nós somos o cumprimento, a manifestação da palavra profética. Há poder na palavra profética.